Você aí de casa já se perguntou quando deve levar, o seu filho ao dentista pela primeira vez? Ou ainda tem dúvida se os dentes de leite realmente precisam de escovação com creme dental com flúor? Pois é, apesar de serem temporários, esses dentinhos têm um papel super importante na saúde e no desenvolvimento das crianças. E cuidar deles direitinho pode evitar muitos problemas lá na frente. E para tirar essas dúvidas, que a gente tem, eu tenho o prazer de receber a cirurgiã dentista doutora Juliana Morelli, que é especialista em odontopediatria e apaixonada também, por transformar a ida ao dentista em um momento leve e positivo para a criançada. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Roberta. É um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho da saúde bucal infantil, que muitas vezes os pais pensam, que vai cair o dente de leite e não tem necessidade de tratar, Então, é um assunto que eu gosto de falar bastante por conta dos cuidados. Tudo que acontece no dente de leite, podemos ter sequela nos dentes permanentes. Então, eles são ligados através da corrente sanguínea. Então, por isso, é muito importante que os pais, desde o nascimento do primeiro dente, é importante levar ao dentista para receber informações. Eu costumo dizer que é uma consulta muito valiosa, porque a gente orienta sobre os riscos e as doenças da boca e é para o resto da vida. Olha só, gente, que curioso. Doutora, você já respondeu aí então, minha primeira pergunta, que seria justamente essa. Qual que é a necessidade de dar atenção para esses dentinhos que são os primeiros e que muitas vezes os papais que estão em casa, as mamães, não têm essa atenção, Quando a gente fala dos bebês, antes mesmo de nascer esse primeiro dentinho, é preciso ter cuidado ali, Se preocupar com a higiene bucal dele? Quando ainda não temos dente, que é o tecido mineralizado, o dente ele é composto de vários minerais, Então, assim, quando não temos tecido mineralizado, não existe necessidade de fazer a higienização da boca do bebê. Eu costumo dizer que é uma coisa a menos para a mãe, porque aquela correria quando você ganha o bebê, tem tanta coisa para cuidar, mas não tem necessidade de higienizar. Por quê? Principalmente quando a mãe está amamentando, o leite materno tem imunoglobulinas importantes ali na flora bucal do bebê, que se a gente faz a remoção, isso daí pode prejudicar toda a flora. Então, a gente só faz a escovação a partir do momento que nasce o primeiro dentinho. Antes disso, não tem necessidade. Caramba, e com quantos anos costuma nascer aí o primeiro dentinho? Quantos meses? A cronologia de erupção do nascimento dos dentes, ela é bem variada. Então, assim, por volta dos 6 meses. Mas tem criança que é um pouquinho precoce, tem criança... O meu filho mesmo foi nascer o primeiro dente com 1 ano e 1 mês. Nossa! Mas está dentro da normalidade. Uhum. Então, assim, é bem variada. Dentro do primeiro ano de vida, é quando aparece o primeiro dentinho e é onde a mãe tem que procurar o cirurgião dentista, o odontopediatra. Antes da gente falar sobre essa questão das cáries que surgem na criançada, eu quero saber sobre a chupeta e também a mamadeira. Elas de fato atrapalham ali, o nascimento dos dentes? Tende a deixar tortos? Sim, a chupeta nem se fala, A chupeta, sim, eu não sou tão radical com chupeta, a chupeta realmente acalma, mas ela tem que ser associada, quando o bebê, ao sono. Então, a criança vai dormir, a hora que estiver dormindo, tudo bem. Mas a gente tem que ser um tempo limitado, Então, até 3 anos, se a gente faz essa remoção da chupeta, 2, 3 anos, mesmo que a arcada tenha alteração por conta dela, mesmo que seja um pouquinho que ela chupa, vai ter alteração nas bases ósseas, mandíbula e maxila, vai ficar com a mordida aberta, enfim. Mas se a gente remove essa chupeta antes dos 2, 3 anos, a mordida volta em posição correta. Caramba, se passa desse tempo, ou a criança ela excede do tempo, fica muito tempo durante o dia com a chupeta, fica mais difícil. Olha então, só. O ideal é tirar por volta de 1 ano, onde a criança ainda não aprendeu a falar, não está tão apegada. Quanto mais você vai deixando essa chupeta, mais apegada ela vai ficando. Então, com certeza. 1 ano é uma idade legal para se tirar. Já passou a fase da necessidade de movimento de sucção, E é importante da chupeta, que é um outro assunto que também, quando está amamentando, pode confundir os bicos. Então, assim, o ideal é evitar. Nossa, eu falo agora como uma criança que chupei chupeta. Você chupou? Não, chupei chupeta e o pior, fui até uns 7 anos de idade. Foi difícil, realmente fiquei apegada. Minha mãe deveria ter tirado um pouco antes. Mas ainda bem, não afetou o meu sorriso, no caso, não afetou, acho que, meus dentes. Mas, falando sobre essa questão, voltando agora para a primeira visita ao dentista. Então, 6 meses, se nascer o primeiro dentinho, já é ideal levar o bebê para... Sim. Aí nessa consulta a gente vai passar todas as orientações para os pais, orientações de higiene, orientações da alimentação, que é muito importante. O bebê já vai criando vínculo, principalmente nesse primeiro ano de vida, vai criando vínculo com o profissional. Nós vamos orientando os pais como a higienização deve ser feita, o uso do fio dental, não só a escovação. Tem 2 dentinhos, já tem que usar fio dental também.
E além disso, né, conscientizar toda a família. Você já comentou aí alguns Sim. hábitos, né, que precisam adotar em casa. Então, nasceu o primeiro dentinho, qual que é a orientação quando ele vai ao dentista? Então, assim, primeiro ponto, quando a gente fala, é a alimentação. A alimentação, os pais já pensam assim, é doce. Doce é o grande causador da cárie. Meu filho não come doce, não vai ter cárie. Não é bem isso, tá? Então, assim, o doce, ele potencializa, mas o principal fator é a frequência com que essa criança se alimenta. Olha. Se ela não respeita os intervalos entre as refeições de 2 a 3 horas sem nada na boca, a gente aumenta o risco da cárie. Porque aquela criança fica o tempo todo beliscando, ou adulto, tá? A gente tá falando em criança, mas isso vale tudo também. vale para adulto. Então tem adulto muito que fala assim, meus dentes são fracos, eu vivo tendo cárie. Provavelmente esse adulto, ele não respeita os intervalos entre as refeições que são extremamente importantes. Então assim, almoçou, come tudo que tem direito. Quer comer uma sobremesa? Doce, sobremesa. Pronto. Aí vai marcar no relógio daqui 2, 3 horas que vai se alimentar de novo. Olha Agora só. tem criança que não come direito e a mãe fica oferecendo toda hora. Fica beliscando o dia todo. Aí a saliva, que faz um papel de extrema importância, mais até do que a escova de dente, ela faz a limpeza e a proteção dos dentes. Só que ela não tem chance, porque sempre tem comida na boca. Então aumenta muito mais o risco da cárie. Então a saliva, ela precisa fazer esse processo entre 2, 3 horas entre uma refeição e outra. Caramba, então assim, o vilão não é só o açúcar, no caso. Não, todos os carboidratos, Então, qualquer alimento serve para a bactéria agir. As frutas, elas ajudam na limpeza dos dentes, né? Mas qualquer carboidrato, então a mãe às vezes pensa assim, é uma bolachinha que é super integral. Não, vai poder causar cárie ali, né? Olha só. Então, a gente tem que ter controle da alimentação mesmo, a frequência que é muito importante. O segundo ponto, tá? Então, primeiro, alimentação, respeitando os intervalos. O segundo ponto, que é a escovação, que deve ser feita 3 vezes ao dia. Mas a principal delas, Roberta, é à noite antes de dormir. Então, por quê? Por causa da saliva. Quando a gente dorme, há uma redução de saliva. Então, não tem a saliva para proteger os dentes. Né, fazer a limpeza, como eu te falei. E aí, se ficar mal escovado, escovou rápido, ficou resíduo de alimento, aquele alimento vai fermentar sobre os dentes e essa fermentação libera ácidos que começam a corroer os dentes, que é o processo da cárie. Então, a cárie, o primeiro sinal dela é mancha branca. Então, o sinal de dente começa a ficar poroso, começa a esfarelar. E então, à noite, eu costumo dizer que é faxina na boca, não é nem escovação. E a criança, até completar 10 anos de idade... Precisa da ajuda ali do papai e da mamãe. Perfeito. É isso. Precisa de um responsável, porque elas não têm coordenação para fazer sozinha. Então, a da noite, eu falo, escureceu, papai e mamãe que escova. Durante o dia, eu até gosto que as crianças escovem para estimular, para criar esse hábito, mas à noite tem que ter um responsável sempre. Você me contou que não são só 2 pontos importantes, não. Tem um terceiro ponto. Sim. Então, recapitulando, o primeiro é a escovação, alimentação controlada. Segundo, escovação 3 vezes ao dia da noite principal. E o terceiro é o quê? A visita ao dentista. Então, o brasileiro, ele só procura o dentista quando precisa. E, na verdade, não pode, né? Então, assim, a visita da criança no dentista, ela tem que ter uma frequência correta. Eu tenho crianças que vão em tempos menores, mas o ideal é que pelo menos 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, é importante que essa criança tenha essa frequência correta. Por quê? O que no dentista é feito, né? Primeiro, o dentista faz um polimento no dente. Então, quanto mais polido o dente, menos gruda a placa bacteriana. Mais fácil dos pais escovarem. Né? E outra, a gente consegue limpar cantinhos que nem eu, como mãe dentista, não consigo dos meus filhos. Então, precisa da limpeza profissional. Além disso, a criança vai criando um vínculo com o profissional. E não só vai lá para tratar a cárie, né? Porque ou bateu um dente, tem um trauma, já está traumatizada, está assustada e ainda nunca foi ao dentista, então precisa desse vínculo. E também a gente faz um treinamento da escovação com a criança. Então a gente ensina a criança a escovar. Eu tenho o costume de passar um evidenciador de placa, um corante, que mostra onde está a sujeira para a criança. Ela vê, fica tudo colorido, assim, fica rosa. Que legal. E a criança, nossa, mãe, eu escovei os dentes direito, não escovei. Aí a gente consegue ver onde precisa melhorar a escovação. A criança faz o movimento correto para ver o quanto tempo sai aquele colorido, que embora colorido, não tem como. E é um tratamento aí humanizado, né? Assim, para trazer a criança para perto e evitar que ela fique traumatizada, ter medo de dentista. Isso daí é muito importante, né? Esse é um trabalho, isso é mais importante do que tratar a cárie. É você criar esse vínculo, essa confiança. Então esse trabalho também eu faço bastante no consultório.
Então a gente tem bonecos lá no consultório, vários modelos. Tem o tigrão, tem a família de macacos. E aí a criança escolhe um boneco, que eles têm dentes iguais os nossos, e aí a gente coloca na cadeira. E a gente simula o tratamento no boneco antes de ir para a criança. Então a criança vai lá, a criança pega o motor, né, a nossa escovinha, a alta rotação, e ela escuta o barulho, o som, tudo antes de ir para dentro da boca dela. Então ela lá, sim, ela fica bem à vontade, porque ela já começa a sentir, falo para os pais, a primeira consulta vai sentir o cheiro do ambiente, as cores, visualiza primeiro o boneco, então a gente vai testar tudo no boneco. Então tudo que vai ser feito nela, a gente apresenta nele. Depois no final o boneco ganha parabéns, todo mundo dá parabéns, e ele vai escolher na minha gaveta as lembrancinhas. Olha só! Que é cheio de lembrancinha, tem que sempre estar inovando lá. Acaba virando ali um momento gostoso para a criança participar, né? Uma brincadeira, fica lúdico o atendimento. Eles gostam, os meus pacientes, tem mães que falam para mim, ai, fica perguntando para mim quando que ele vai voltar, querem ir, né? E depois disso a gente vai para as mãos da criança, para ela sentir a textura, para ela criar a confiança, para depois a gente ir para dentro da boca dela. Então, né, quando vai para dentro da boca da criança, a criança já está segura. Então aí eu consigo trabalhar e fazer o que quiser, né? Então lá no meu consultório não existe dor, porque dor traumatiza. É verdade. Você me falou aí antes que não tem trauma com dentista, provavelmente foi bem cuidada por algum profissional. Então certeza. Isso é um cuidado que eu tenho, dor não sente. Pode vir a sentir desconforto, mas desconforto não traumatiza. Então desconforto é um gosto ruim, muito tempo com a boca parada, isso não tem jeito. Né? Então as crianças menores de 3 anos, mesmo eu trabalhando dessa forma, eu não consigo fazer com que ela fique paradinha com a boca aberta. Até um pouco tempo eu consigo, mas passou de um tempo, eles têm muita energia, então eles querem estar explorando. E se você exceder esse tempo, é normal. Às vezes alguns choram e às vezes a mamãe tem que segurar lá. Né? E aí a gente conclui todo o tratamento e no final, parabéns, vai escolher o presente lá de motivação. Você estava me contando que tem casos, né, que você atende, por exemplo, de 1 ano e 8 meses que já tem a cárie. Como é que a gente faz, doutora, para evitar, né? Precisa dessa escovação que você já comentou. Como é que o papai e a mamãe que está em casa precisa escovar certinho o dentinho da criança? Como que é indicado, orientado? Então, tem bastante casos, sabe? Até você falou assim, nossa, tem bastante casos de crianças, bebês, né? De até os 2 anos, não só cárie, como eu te falei, mas já canal. Então, dente de leite tem o canal dele lá. Né? Porque quando ele cai, ele só tá com a coroinha, porque o permanente já vem e ele vai comendo a raizinha, reabsorvendo a raiz. Então, por isso que os adultos acham que o dente de leite não tem, né, raiz. E aí, essa criança, até os 2, 3 anos, eu trabalho essa parte lúdica, mas eu não consigo convencer muito de ficar com a boca aberta. Então, a gente trata segurando mesmo, mas sem dor nenhuma. Então, é no chororô lá, né, a mãe segurando, pra mim, tem toda uma técnica que a gente segura. E eu preparo muito bem os pais, porque o olhar dos pais no consultório é muito importante. Porque a criança, ela sempre tá olhando, né, pros pais. E se a mãe faz cara de desespero, desestabiliza tudo. Na hora, imagino. Agora, quando a gente fala sobre a escovação, né? Como é que vocês orientam o papai e a mamãe para escovar como quem tá em casa, né? Escovar, no caso, os dentinhos da criança e também passar fio dental, que você já mencionou que é muito importante. Sim, desde o primeiro dente. Então, desde o primeiro dente, a Associação Brasileira e Americana de Odontopediatria recomenda pasta com flúor. Aí as mães falam, mas vai engolir? A gente vai controlar na quantidade de pasta, porque o flúor na pasta de dente é extremamente importante, ele tem muitos benefícios para o dente. Então, a gente colocando uma quantidade pequena indicada, não vai ter risco de ingerir, tá? Então, às vezes, eu até deixo duas pastas, a sem flúor e a com flúor. Sem flúor para a criança escovar sozinha, ou se ficar com uma pessoa que não tem essa responsabilidade, mas os pais precisam usar pasta com flúor, acima de 1000 ppm de flúor. Então, quando for comprar pasta de dente, é uma dica importante também, nunca olhar a idade. Você vai olhar a quantidade que tem na composição, quantidade de flúor, é medido em ppm de flúor, tem que ter acima de 1000. Olha só, já que curioso. E aí, as crianças é meio grão de arroz, só bem pouquinho para os bebês. Depois, os 3, 1 grão. E depois, quando já começa a cuspir, 1 grãozinho de ervilha. Então, a gente vai orientando conforme a idade, a quantidade. Porque se ingerir a pasta com flúor, não tem problema. Então, as pastas com flúor tem que estar sob supervisão do pai, né? Porque senão, é que nem antigamente, né? Pegava
tapão, passava a Tandy assim. É verdade, aí já vi. E agora tem as pastas da Fini, você já viu as pastas da Fini? Realmente, é uma delícia. Uhum. Você já experimentou? Não Teve adulto que... já fez até a festa. No caso aí, sobre passar o fio dental, né? Você tava comentando. Fio dental. Como é que o papai e a mamãe fazem em casa? Porque como você mesmo falou, criança não para. Mas assim, olha, Roberta, é igual banho. Não tem escolha, tem que fazer. Então, à noite, com muita paciência, nunca, porque eu sei que é a hora que os pais já estão cansados, não vê a hora de pôr pra dormir, mas esse momento não pode perder a paciência, né? Às vezes tem mãe que segura e fala, abre a boca, fica quietinho. Não, na hora de escovar os dentinhos, simula primeiro no boneco, mostra o boneco e depois agora é sua vez. E mesmo que ele não queira segurar, mas tentar segurando, falar de uma forma positiva. Que cheiroso que tá ficando, né? Ou ser um pouco lúdica também nesse momento. Ou a mãe que não tem muita criatividade, pode fazer uma contagem, como eu faço no consultório. Então, olha, a mamãe vai contar até 10 e a gente para. Então, 1, 2, a criança sabe que tem um começo e um fim, aguenta mais tempo. Olha só que dica legal, então, pra quem tá em casa, hein, pessoal? Contagem ajuda muito ali, eles terem uma noção que não vai durar tanto, né? Que não vai ser um sacrifício passar por esse momentinho. E o fio dental? Fio dental. E o fio dental, a partir do momento que tem 2 dentinhos um do lado do outro, já é importante, né? E aí a gente pode usar, existe um fio dental que são os cabinhos prontos, que é mais fácil do que a gente usar os nossos dedos. E a gente pode passar esse cabinho, o pai e a mãe, ajuda bastante. Tá? Eu gosto muito da fita dental, que ela é mais larga, raspa melhor a lateral dos dentes. Mas esse cabinho, que é pronto o fio dental, vende em farmácia, pacotinhos prontos, ajuda bastante. A própria criança consegue, a partir de uma certa idade, passar entre os dentes. Vai criando ali o hábito, né, como você comentou. Isso. Você comentou também sobre ter crianças, né, no consultório, bebês que já estão fazendo canal. Quero saber agora, o que pode acontecer quando um dente de leite é perdido precocemente, assim, afeta a estrutura? Muito, né? Além de prejudicar, por exemplo, se a gente tem um dente com uma infecção na boca, o dente, né, ele é um órgão, dentro do dente de leite passam vasos sanguíneos e nervos. Então, o pai e a mãe que não quer tratar aquele dente que está infeccionado, que a cárie já chegou no canal, né, e vai deixar, vai cair. Aquela infecção, ela cai por todo o nosso sistema. Então, ela pode ir para outros órgãos do corpo. A gente não pode ter infecção na boca, né? Então, é importante tratar. Além do que, o permanente, se a gente radiografa, por exemplo, uma criança com 2 anos, eu consigo, 1 ano, 2 anos, eu consigo ver o permanente se formando logo em seguida do dentinho de leite. Você já vê lá ele em formação. E se aquela infecção fica lá e não é tratada, vai prejudicar o permanente, né? Além disso. Então, é muito importante. E o que afeta? Na fala, a criança que perde precocemente o dente vai afetar na fala, porque os dentes é que seguram o nosso posicionamento de língua. Aí perde o dente antes, aí depois tem que fazer fono para reeducar essa língua, né? Também o espaço, o guia, ele serve como guia para o permanente. Então aí já vira uma bagunça na boca. Imagina, é melhor prevenir ali do que remediar depois, né, doutora? Sim. Infelizmente nosso tempo acabou, adorei o papo, viu? Que foi bom. Um prazer te Prazer receber. foi meu. Muito bom, né? Esse assunto é muito importante aí. E agradeço demais o seu convite de estar aqui. E com certeza, né? Lembrando aí que essas dicas também valem para quem tá em casa, quem é adulto, no caso. Sim, aqueles 3 pontos que eu falei, hein? É isso. Serve para os pais. Obrigada pela participação. Obrigada.